povo, sejam todos muito bem-vindos a mais um Vida Rica Podcast, o podcast mais rico desse Brasil. Eu sou Bruna Pieri, tá faltando o Everton Pieri e nós somos o casal de anjos. Eu tenho que continuar fazendo isso, sabe por quê? A audiência fala, toda vez que vocês falam um nome, eu lembro do e eu já repito em casa. Então eu tenho que continuar em sua homenagem fazendo isso. Eu estou nesse episódio sozinha por enquanto, porque o Ever tá ali numa reuniãozinha, mas ele não vai deixar de ser especial por isso, porque a convidada tá demais. Vocês já sabem que é hora de compartilhar, curtir e comentar. A oportunidade de você ser anjo na vida de alguém é compartilhando um episódio como esse, inspirando outras pessoas a mudarem de vida junto com você e inspirando inclusive através desse episódio que vai agregar muito, vai ter ouro em pó e tenho certeza que vai estar recheado de insights. E eu estou recebendo uma convidada que é um mulherão. Assim, ó, vocês vão ver, ela, a voz é diferente, assim, é uma loirona, é literalmente um mulherão, a gente costuma dizer aqui, viu? Vanessa, seja muito bem-vinda, Vanessa Seco, fisioterapeuta, formada há alguns anos, dona de clínica, e esse mulherão que por onde chega, quando abre a boca para falar, chama atenção e a gente vai tirar de você toda essa história, muita inspiração, muitos insights, estratégias, para que a gente possa inspirar essa audiência. Seja muito bem-vindo, é um prazer te entrevistar hoje, viu? Prazer é imensamente meu, né? Que honra estar aqui, podendo dividir um pouquinho da minha história com vocês. E estamos aí para contribuir e também agregar na vida de mulheres que querem se inspirar, porque a gente também teve pessoas ao qual a gente se inspirou para estar aqui sentado nessa mesa hoje, né? É verdade, eu falo que é um imenso privilégio e até assim, o momento que você pode dizer, eu cheguei lá porque nessa cadeira sentam pessoas que de fato fizeram algo relevante, que estão construindo algo relevante no mercado da estética e estão ocupando um lugar que poucas pessoas estão ocupando. E é sobre isso que a gente vai falar, topa? Com certeza que eu topo. Vambora? Bora! Eu quero tirar um pouquinho de você o início dessa história. Como que você caiu na estética? Escolheu fisioterapia, não escolheu, era o que dava? Conta pra gente. Na verdade, a fisioterapia eu escolhi, né? Minha família, ninguém é da área da saúde, porém eu sempre pensei em ajudar pessoas. Desde pequena eu tinha essa vontade. Então, quando eu escolhi a fisioterapia, eu escolhi para trabalhar em hospital. Só que quando eu estava na faculdade mesmo, eu já vi que tudo que eu não queria era hospital. Porque o ambiente era muito pesado, né? E eu sempre fui uma pessoa que trouxe muitas coisas para mim. Então, eu não conseguia não me envolver com os pacientes. Separar, não conseguia. Uma esponjinha, né? Uma esponja. E aí eu pensava, não tem como eu viver num ambiente desse, porque eu quase que chorava junto com os pacientes, né? E aí não sabia muito o que eu ia fazer com a fisioterapia. E na época que eu me formei, há 18 anos atrás... 18 anos atrás. A estética, ela era muito pouco difundida, né? Na fisio. Imagino. Nossa, nem se ouvia falar direito. Era fisioterapia dermatofuncional, sim, que ainda é falada, né? Mas era muito mais queimados, pós-mastectomizados. Então, se trabalhava... Pós-operatório. Pós-operatório, exato. Se trabalhava muito com a reabilitação, né? E praticamente na cidade onde eu morava, não tinha nem acesso a isso. Então, assim, na faculdade, existe isso. Ok. Né? Como se fosse um pedaço de um livro que você lê, né? Isso! Tipo... Eu me lembro que naquela época estava começando o Pilates também, né? Então, o Pilates o fisioterapeuta pode fazer. Mas existe. Né? A gente não teve acesso a isso. Nossa. Dentro da faculdade. E na aula lá de estágio mesmo, tinha um equipamento que era da professora, ela trouxe pra gente conhecer, né? Não atendíamos pacientes. Atendia alguma coisa de reabilitação. Não teve nem prática clínica, de estética, nada disso? Não, nada. E aí, um ano antes de eu me formar, a esposa do meu pai era massoterapeuta. Então, ela tinha uma salinha e ela disse, se tu quiser vir aqui atender e tal. Eu gostava bastante de fazer massagem. E aí, eu fui pra lá e trabalhei meio ano lá antes de me formar. E me formei em 2006. Eu falei, eu acho que eu gosto da estética. Mas eu não sabia muito bem o que a estética fazia. Né? Eu sabia que não trabalhava com a doença em si. Sim. Né? Era mais com o cuidado, né? O relaxamento, o bem-estar. E quando eu me formei,
eu não sabia para onde eu ia. Não tinha condições financeiras de fazer pós-graduação, então não tinha como me especializar na área da dermato. Não tinha família que pudesse me ajudar e tampouco um emprego. Aham. E eu me lembro que eu passei uns 6 meses meio perdida, assim. A minha mãe cobrava bastante que eu fizesse alguma coisa, né? Cheguei a pensar em trabalhar em loja, fazer alguma coisa assim. Tipo, ai, não vai dar pra aproveitar minha faculdade, né? Por enquanto não, porque Aham. como os meus pais não tinham condições, eu também tinha que me virar, né? Eu me formei com 24 anos. Só que, no fundo, eu acreditava que era aquilo que eu tinha que fazer. Até larguei meu currículo em outras cidades, onde tios meus moravam. Então, no Paraná, em Balneário, em Porto Alegre. Capaz, né? Nunca ninguém ia me Pois chamar. é. Imagina, naquela época, Bruna, eu me formei pela 5ª turma da faculdade. Então, não tinha estágio. Não existia estágio. O único estágio que existia era no hospital. E o hospital eu não queria. Não tinha como tu fazer estágio numa clínica. Até porque existiam muito poucas clínicas. Pois é. Se tu fosse voluntariar, não podia. Eles não aceitavam, que é como se tu fosse lá sugar. Aham. Remunerado não tinha Não, também. imagina, se hoje a mente do mercado é ainda muito fechada, imagina 18 anos atrás. Exato. E aí surgiu um cursinho, nem sei como é que eu achei na internet, em Porto Alegre, que era um aperfeiçoamento em dermato funcional. E eu não tinha realmente condições. Eu me lembro que naquela época eu pedi pro meu pai se ele podia me ajudar. E aí ele me ajudou, eu ia para lá de ônibus, enfim, para fazer. O curso era 6 meses, uma vez por mês, né? Então eu ia para lá, ficava em casa de amigas, para não precisar pagar hospedagem. E ia e voltei durante esses 6 meses. Só que eu não gostava de trabalhar no ambiente de trabalho que eu tava lá, que era no lugar onde a mulher do meu pai tinha. E um dia eu passando assim, eu encontrei com um professor meu do colégio. E ele tinha uma academia. E ele disse: "Ah, Vanessa, eu tô com uma sala lá pra alugar e tal." E eu me dei um plim. Vou lá ver. Quando eu cheguei lá, a sala tinha uns 30 metros quadrados. Só cabia a maca e você. Não, mas foi pior. Porque ela custava um salário do comércio, que na época era R$ 456. Que era caro pra caramba. E eu tinha só 2 pacientes que eu atendia. E eu me lembro que tu cobrava quanto mesmo? 35 na massagem. Eu ganhei. Você cobrou quanto? Eu cobrava 20. Eu não pagava nem o pote de creme do mês, né? R$ 20. E aí, uma vez por semana, então eu ganhava R$ 80. De 2 pacientes eu ganhava 160. E 456 eu não tinha A conta como não pagar. fechava. Não. Eu pensei, preciso encontrar mais 2 amigas para dividir a sala comigo. E daí você dividiria por hora? Ou não? Não, a gente dividiu uma sala de 30 metros quadrados em 3 salas, mais a recepção. Como assim? Sim. Eu subindo para ir para casa, depois de olhar a sala, encontrei com uma colega minha, fisioterapeuta. Mas ela não era minha amiga, né? Quanto tempo, como é que tu tá e tal. Ela trabalhava num consultório de uma dentista. Eu disse: "Tu não sabe de ninguém que queira dividir sala e tal?" Ela: "Eu tô precisando, porque a menina que eu divido vai embora de Passo Fundo e eu vou ficar sem lugar." Eu disse: "A história é assim, 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 assado." Expliquei pra ela. Ela disse: "Eu tenho mais uma amiga minha que também Quanto precisa." daria de aluguel pra cada uma? 150. Ou seja, se ia sobrar R$10 no mês com as 2 clientes que dava você pra tinha. eu começar. Você tava contando com as clientes que ia ter, né? Claro. Óbvio. E aí, como que eu ia começar? Só com as mãos. Eu tinha que comprar um aparelhinho, né, Bruna? Como? Fazendo massagem? Mágica, né? Não. E aí, eu fui lá e fiz um projeto de R$10.000. Ganhando 160. Mágica, não. Fiquei sem palavras. Mas o meu irmão fazia faculdade de administração. E aí? E naquela época ele fez um cálculo. Você precisa ter 4 pacientes em 6 meses para você pagar o aluguel e o projeto. Que é a boa notícia. Eu tinha 8 pacientes em 6 meses. Muito bem. Muito bem. Bem, passado 2 anos, né? Eu não tinha hora, eu trabalhava em média de 12 horas por dia fazendo massagem. Os aparelhos eu usava muito pouco. Não sei se valeu a pena ter investido esses R$10.000 naquela época. Eu até tentava introduzir, mas as pacientes diziam: "Eu gosto mesmo é da tua mão."
E em 2 anos e meio a sala ficou pequena, tanto para mim quanto para as meninas, né? E a gente recebeu a proposta de ir para outra academia e eu teria uma sala de 20 metros quadrados Só pra mim. você. Aí eu mudava a história. Ah. Não, aí era outra coisa. Não, eu preciso contar um detalhe, que a minha maca, porque lembra que eu não tinha dinheiro, né? Aham. Então os 10 mil foi só para aparelho. A minha maca, ela tinha umas 6 cores, talvez. Remendada. É, porque o meu pai tinha uma loja de imóveis e tinha sobrado uns restos de imóveis. E eu cheguei pra ele e disse, tu consegue fazer pra mim uma maca pra mim poder trabalhar? E ele disse, consigo, só não vai dar pra ser todas as madeiras iguais. E essa maca ficou comigo por quase 7 anos. Ah, eu amo essas histórias. Eu nunca tive uma maca zerada. É, eu vou te mostrar a foto, porque Que olha, lindo! é uma mistura de tabaco com marfim, assim. É um design diferenciado, assim. É um negócio... Mas tudo bem, né? Uhum. Não era isso que importava. Era o que dava. Exato. E com muito medo, porque quando eu saí para ir para essa outra academia, de R$150, que era o aluguel, ia para R$1.000. Nossa. E eu até teria para pagar os 1.000, mas daí não ia sobrar nada de novo, né? E eu trabalhava muito para sobrar um pouco. Uhum. Então, e as meninas iam dividir uma sala em duas. Então, para elas, de 150 ia aumentar Metade, 200 para cada uma. Uhum. 0, né, de aumento quase. E eu disse, não, eu não vou. E elas, não, então a gente não vai também. A gente vai só se tu for, porque tu que, né, trouxe a oportunidade pra gente estar aqui e tal. Eu falei, caraca, que responsabilidade, né? Aí eu fui conversar com a dona da sala. E ela disse, ó, Vanessa, os primeiros 6 meses eu te faço R$700, então, e os outros 300 tu me dá em bônus pra mim dar pras clientes, porque a academia estava abrindo, era nova. E aí tu já aproveita e divulga teu trabalho. Só que eu não entendia nada disso, né? Ia lá, não fazia sabia o trabalho, divulgar. pagava os R$300 com massagem, mas não convertia assim como deveria, Sim. né? Mas enfim, me fez crescer muito. Eu fiquei lá por quase 7 anos, Uau. né? Foi bastante tempo. E aí já se passaram 9, né? Porque 2,5 em uma, 7 em outra, quase 10 anos. Exatamente. Ganhando dinheiro? Não. Não. Eu fiz 2 pós-graduações com meu salário, né? Eu ainda morava com a mamãe, porque eu não tinha dinheiro para sair de casa, afinal de Mas contas. você era solteira na época? Ou não? Eu namorava com o Diego já, né? Eu conheci ele em 2006, quando eu saí da faculdade. E a gente tá junto há 18 anos. Mas ele também era empregado. Então, nem ele, nem eu não conseguíamos, né? Então, nós ia levando, assim. E quando, em 2016, surgiu a oportunidade de eu fazer um curso de emagrecimento. 2 colegas minhas de pós tinham feito. E naquela época não existia esse negócio de Instagram, WhatsApp. Era mais boca a boca. Eu liguei para uma amiga lá de Santa Rosa e disse, eu vi que tu tá com um curso aí de emagrecimento e tal, tu fez... Eu nunca vou me esquecer, ela, amiga, vai. Vai porque dá para cobrar R$3.500. E eu pensei, vou ficar rica, né? Vou ficar... É a minha hora, é o meu momento. Porque, pensa, eu cobrava 200 e poucos reais o pacote de massagem, porque daí eu só trabalhava, basicamente, atendia com aparelho, mas a média, assim... Eu me lembro que, para mim dar resultado, o paciente ficava comigo mais ou menos uns 6 meses. Nossa. 24 sessões eu fazia, É. né? E naquela época eu já fazia associação de aparelhos por conta própria e pensava, eu sou o máximo, porque eu sou a única que associo, né? Normalmente as pessoas vendiam ou ultrassom, ou rádio, ou não sei o quê. Então, os aparelhinhos que eu fui comprando foram todos à vista, então sempre eu ia juntando dinheiro e comprando mais aparelho. E ficando com menos dinheiro para ter a minha vida. O ciclo se repetia. Não existia anjos naquela época. Olha aí, ó. Eu falo, quem vai começar agora com anjo já começa em outro patamar aqui, ó. Meu Deus. Não é? Imagina se há 18 anos atrás houvesse isso. Eu tava milionária. Pois é, menina. Lógico. Múltiplos milhões. Exato. Então, eu me lembro que eu tinha, Bruna, R$3.600. Pra fazer o curso que era 3.500. Não, cobrava 3.500. O curso era quanto? 2.950. Eita. Mas eu tinha que vir pra São Paulo. Ou seja, ia todo o dinheiro embora e mais um pouco. Isso. E, claro, naquela época eu tinha juntado uma grana, reformei o apartamento, eu e meu marido casamos em 2014, né? Então, assim, tinha juntado 40 mil ao longo de 10 anos. Nossa.
E aí, eu cheguei pro meu marido e disse assim, tem um curso pra mim fazer lá em São Paulo e tal, é de emagrecimento, é outra área, acho que é legal, porque, poxa, a gente atendia muito paciente acima do peso, aí tu ficava lá. Não, Com perdão na palavra, sovando, Aham. né? Amassando pão pro pão só crescer, Aham. que não diminuía. A gente que é profissional da área é essa realidade, assim, né? E zero intenção de ofender alguém, né? Mas assim, você sabe que não vai resolver, porque o que a pessoa precisa é outra coisa, não é uma massagem. Exatamente. E aí, quando o conhecimento ele liberta, não adianta, né? E eu falei com meu esposo, eu disse, olha, surgiu essa oportunidade e tal, o que tu acha? E ele falou assim, tu vai gastar o único dinheiro que tu tem guardado? E se não der certo? E aí eu disse pra ele, e se der certo? Só que eu sempre fui muito de ouvir minha intuição. E aí eu decidi, ele nunca contestou, nunca foi contra, né? Eu pedi opinião, ele falava a opinião dele, mas se tu achar que é o melhor, vai e faz. Te apoio. Me apoie. E aí eu disse, eu vou. E quando eu entrei nesse universo de emagrecimento, eu vi que eu nasci pra isso. É lindo. É engraçado, né? Porque eu não entendia nada de alimentação. Uhum. Não cuidava da alimentação. Uhum. Me alimentava igual uma gringa, que nem diz lá no sul, né? Então, eu tive que começar por mim, né? Só que quando eu voltei, já tinha todas as pacientes prontas para emagrecer. Porque todas as pacientes que faziam tratamento comigo precisavam emagrecer. Então, foi muito fácil Vender. Né? Porque eu cheguei, tá aqui a solução. Na verdade, tirar pedido, né? Vender outra coisa. Exato. Você só... Bem isso aí. Deu 6 meses, não tinha mais como eu trabalhar sozinha. E não tinha como eu ampliar a sala também, porque a academia não tinha espaço. E aí eu disse, vou ter que empreender. E o medo? Porque afinal de contas eu venho de uma história de uma família que faliu. Porque você falou que eles não eram da área da saúde, mas não sabia que eles eram empreendedores. Meus pais tinham 8 lojas de móveis. Nossa. Só que eles quebraram quebrado, de não sobrar nada. E aí a crença vem junto, né? Sim. Eu pensava, meu Deus do céu, e se eu der esse passo e der errado? E assim vai. Bom, mas diz, né? Se der, vai com medo mesmo. Foi o que eu fiz. Fui abrir esse espaço, dividi também a sala com mais 2 colegas, né? A gente tinha pegado uma sala de 160 metros quadrados. Então, eu fiquei com... Bastante. eu fiquei com 2 salas e eles ficaram com o restante. A gente dividiu uma recepção. E eu fiquei lá de 2016 até 2019. Só que detalhe, eu casei em 2014, querendo engravidar. Achando que estava tudo certo para mim engravidar, que tudo daria certo, que eu estava pronta e tudo mais. Demorei 3 anos para engravidar do Vitor Hugo. E aí, quando eu engravidei dele, 2017 e 2018 foi o boom da clínica no emagrecimento. E aí eu estava grávida. Então, quando o Vitor Hugo nasceu, a gente sabe que quando um filho nasce, muda tudo, né? Então, eu estourei em 2017, em 2018 eu passei a gestação, ganhei ele em setembro. Em 2019, quando basicamente eu voltei a trabalhar, eu já estava com uma visão muito mais empreendedora e aqueles sócios que dividiam um espaço comigo tinham uma visão muito mais fechada, né? Não, vamos ficar assim e tal. Pequena, né? Isso. E aí a gente se separou e eu assumi a sala inteira, né? Então, os 160 metros quadrados. Só que o que veio? Aluguel. A pandemia em 2020. Ai, é verdade. Eles saíram em novembro de 2019. E a pandemia começou em março de 2020. Nessa época, financeiramente, Bruna, eu estava bem, né? Eu tinha bastante caixa. Os custos eram pequenos, afinal de contas, a gente dividia. Então, só que eu não tinha gestão nenhuma de empreendedora. Eu não sabia que eu tinha que vender. Eu não sabia entrada e saída. Eu não sabia nada. O empreendedorismo entrou de paraquedas na vida da fisioterapeuta. Entendi. Assim. Te atropelou. E aí eu lembro que eu conversava com uma amiga minha, irmã, comadre, e eu dizia pra ela, irmã, eu não quebrei ainda porque eu gasto menos do que eu ganho. Mas eu não tinha
noção de prazo médio, de recebimento, de nada, né? Então, quando veio a pandemia e o meu marido ficou 3 anos sem trabalhar, por conta de que ele é do setor de eventos, as coisas começaram a complicar um pouco, porque a gente começou a usar tanto ele, o fluxo, a receita de caixa que ele tinha, quanto eu, para a gente poder viver, né? Pra segurar a onda, né? Exato. Nessa época, eu entrei em outra licença, assumi outras dívidas, né? Eu digo dívidas porque o intuito sempre é no crescimento. E a gente foi habituada, como mais uma esteticista, fisioterapeuta, a comprar e comprar. Né? Então, era basicamente o que a gente fazia. Entrava um pouco de dinheiro, o que a gente ia lá? Fazia um cursinho novo. O que a gente ia lá e fazia? Comprava um aparelhinho novo, né? Então, na pandemia veio o Pronamp, eu comprei meu aparelho de crio, que era meu sonho. Vontade de dar na cara. Na pandemia, aquele cenário caótico, o governo lança o Pronamp, que era tipo pra segurar a onda do seu caixa que tá indo pelo ralo, dos funcionários sem pra pagar, nananã. Você compra uma Crio. Isso. Maravilhoso. Que agora eu vou fazer dinheiro com a Crio, né? Entendi. Então, eu vi todo o dinheiro indo ralo abaixo. E aquilo começou a sair. E eu me lembro que em 2022, eu tava com uns 30%, 40% do valor que eu tinha guardado. E aquilo me gerou um desconforto muito grande. Imagino. Porque, Bruna, eu nunca fui de me presentear. O meu marido dizia assim, meu Deus, tu tem dinheiro, vai, troca de carro, né? O primeiro carro foi ele que me deu, porque eu andava a pé. Então, eu tinha essa dificuldade de me presentear, porque para mim... De desfrutar. Porque para mim a segurança era o dinheiro na conta. Sim. Afinal de contas, se eu precisar, ele tá lá, né? E aí, quando eu vi ele descendo pelo ralo, aquilo, ao invés de me dar mais energia para mim buscar e ir atrás, eu fui me encolhendo. É como se a sua segurança estivesse indo pelo ralo junto com o dinheiro. Exatamente. E aí, em 2022, apareceu um patrocinado do Igor sobre precificação. E eu pensei, eu preciso pelo menos fazer isso, que eu nunca tinha feito ao longo de todos esses anos a precificação. E nisso já tinham passado o quê? 16 anos. 16 anos. Sem nem saber que existia a precificação. Não, eu até sabia, né? Mas eu pensava que era uma fadiga muito grande de ter que fazer isso. Entendi. É mais fácil comprar uma Crio, fazer um curso novo. É melhor, que eu tô mais acostumada. Então, eu fiz uma reunião com ele. Eu me lembro que eu tava fazendo minhas luzes. Ele fez a reunião comigo no salão. E aí eu falei quanto que eu tinha em caixa e tal. Ele falou, não, mulher, tu precisa de mim. E naquela época, a minha secretária tinha saído, ela fazia o financeiro. Tinha dado um monte de bagunça em termos de... gestão, de organização, né? E eu vi, não, eu preciso realmente terceirizar isso. E aí o Igor caiu na minha vida e na sequência ele já me perguntou se eu tava no Anjos. Foi engraçado porque eu fiz o caminho reverso, né? Normalmente elas começam nos Anjos e vão pro Igor, tá? Isso. Você chegou por lá. Eu cheguei por lá. Eu disse, não, quem são anjos, né? E aí eu comecei a seguir vocês. E pensa que eu contratei o Igor em julho. Em agosto, o Everton lançou o desafio lá, que daí a gente tinha que comprar a escola. Bruna, eu tava num coquetel de uma loja de sapato. E eu escutando o Everton. Doida pra gastar com sapato. Não. Eu tava lá tentando fazer network, mas eu queria ser uma das primeiras a comprar. Pra garantir. Porque o Everton ia dar alguma coisa lá que era tipo... de bônus. Como se fosse uma consultoria individual, alguma coisa. Meu Deus, eu preciso falar com esse homem. Porque desde 2019 ali, eu pensava, gente, eu preciso de uma empresa que... Eu pensava inicialmente num investidor, né? Por que eu pensava no investidor? Eu pensava assim, não, eu tenho que pegar um investidor que entenda de negócio, que vá me ajudar. E aí, em contrapartida, eu pensava assim, mas também se o meu negócio for ouro, ele vai me engambelar aqui, eu não vou entender bolhufas, né? Mas, enfim, no fundo, eu tinha uma noção, mas eu não sabia exatamente que os anjos existiam, né? Então, eu queria alguém que me ajudasse nessa gestão. E eu ficava matelando aquilo na minha cabeça, sabe? E aí, quando eu vi o
a aula, o desafio do Everton e tal, eu comprei, óbvio que eu não consegui ser uma das primeiras, mas olha, eu fui lá num cantinho do coquetel, fiquei lá Tentou, com o fone né? de ouvido e aqui, até, tipo assim, tava tudo pronto no cartão de crédito pra quando ele largasse o link, eu já... Você é uma das primeiras. Aham, só que não, mas tudo bem. 6 meses, 500 mil aulas, né? E, tipo assim... E tudo diferente do que você fazia. Não, eu precisava saber tudo. Tudo que tava lá era importante. Tudo que tava lá era interessante. Tudo que tava lá eu só pensava assim, meu Deus, quantos anos eu vou levar Aham. pra ser uma empresária? Pra implementar. Será que vai dar tempo, né? Antes de eu quebrar de vez? Será que tem salvação? E aí, em dezembro, o Ever me ligou, me convidando para ir para o Black. Por quê? Vamos tentar fazer um retrocesso aqui. Eu estava faturando na faixa dos 20 mil quando eu contratei o Igor. E antes da pandemia, como eu te disse, eu faturava mais ou menos isso, mas o meu custo era tipo 6, Não tinha 5. assumido o local maior, comprado a CRI. E não era tudo muito mais caro. Não sei, depois da pandemia parece que tudo ficou muito mais caro. Que nem eu disse, a gente pagava uma caixa de luva R$10, eu passei a pagar 150 daquele cliente que já tinha comprado de mim. Então, eu tive que assumir igual esse cliente durante a pandemia, né? E aí, isso não estava na precificação. Então, ele disse... Foi em julho. Em agosto, eu comprei a escola. E em setembro, eu faturei 50. Nossa! Tava no céu. Só que é aquela coisa, né? Oscilando. E aí, em dezembro, o Everton disse, não, tu tá faturando, né, acima de 50 mil e tal, tu tem que vir pro Black. Quando ele me fez a proposta e o dinheiro da reserva indo embora, né? Porque, afinal de contas, não tava dando a volta ainda. Eu não trabalhei com antecipação na pandemia. Não trabalhava, mas aí a empresa que eu era licenciada orientou a gente por conta da compra dos produtos. Foi a pior, com o perdão da palavra, cagada que eu fiz. E aí... bagunçou o fluxo de caixa. Bagunçou o fluxo de caixa. E aí eu consegui, em 2021 para 22, parar de antecipar. Só que eu sofri, né, esse período... Até engatar de novo. E aí eu me lembro que a parcela era bem acima do que eu paguei a escola. A escola naquela época era 2.997, em 2022. 2.997? É. Nossa, achei que era até... Acho que era isso. É. Enfim. Pra ir pro Black. E eu disse, Everton, deixa eu pensar. E aí ele já veio, né? Quem pensa não faz. O Everton. Gente, meu coração palpitava. Eu me lembro que foi dia 20, 21 de dezembro, assim. E eu pensei, isso eu não vou consultar com ninguém. Porque vão me chamar de louca. Vão falar, o que você tá fazendo, mulher, pelo amor de Deus. Vai terminar de botar o teu dinheiro no ralo, né? Eu pensei, cara, é isso que eu preciso. É deles que eu preciso. Mas peraí, nessa fase aqui, até 2022, que você entra na escola, aumenta o faturamento, vai para 50 mil. Você tinha margem de lucro favorável ou não? Não, né? Porque... Era daquelas que vendia, mas não sobrava. Ó, eu vou te contar. O Igor fez a minha precificação. Eu pagava R$25 a hora. Para atender trabalhar. O cliente. É o famoso pagar para trabalhar. E aí, com um filho pequeno em casa. E adivinha o que aconteceu? Eu entrei no Black em dezembro de 2022. E eu descobri ali por janeiro, fevereiro, que eu tava pagando esses R$25. Uau. Eu achei que você tivesse descoberto antes. Não. Foi depois. Foi depois. Mas que bom também, né? Mas aí eu entrei em depressão. Foi nessa fase, então. Foi. Porque aí eu não tinha o menor tesão de ir pra clínica. Porque toda a minha doação estava custando um débito pro meu paciente de R$25. No caso, estava saindo dinheiro no meu bolso para mim ir pra clínica. Pagando para trabalhar. Pagando para trabalhar. E aí eu tinha 3 funcionárias.
com certeza elas começaram a perceber, né, esse meu desgosto. A energia já não era mais a A mesma. energia não era mais a mesma. Eu não conseguia ficar dentro da clínica, me gerava uma angústia, uma coisa ruim. E elas saíram todas. Você ficou sozinha. Sozinha. Todas juntas, assim. Tipo, foi a secretária, não me lembro a ordem, mas foi a secretária, a esteticista, e daí a outra esteticista que me disse que ia ficar, disse que ia sair também. Eu falei, cara, é disso que eu preciso. Claro, entrei em parafuso, chorei bastante, mas tudo bem, né? Voltei a ser adulta e pensei, vou encarar essa realidade. Foi quando eu assumi a clínica sozinha, foi quando eu assumi que eu não estava bem, né? Que eu realmente precisava de ajuda, fui buscar uma ajuda profissional. E aí foi onde veio o diagnóstico da depressão. Porque, Bruna, apesar de tudo, como eu passei tudo que eu passei com a minha família, e foi no primeiro ano da faculdade que meus pais quebraram, eu sempre fui muito resiliente, eu sempre fui muito... As pessoas me chamavam de forte, batalhadora, guerreira, aquela mulher, né? Mulher maravilha, vamos dizer assim. Então, eu pensava, não, é só uma fase, vai passar. Aí tu fica naquela tentativa de tentar se recuperar sozinha, achando que tu não precisa de ajuda. Porque te contaram a vida inteira que você não precisava, né? Isso, então eu só continuava sendo, né? E foi quando eu vi que pensamentos muito ruins passaram a tomar conta da minha cabeça, que só existia uma criatura naquele momento que faria com que eu não fizesse nada de errado. E eu me arrepio inteira, que foi o Vitor Hugo, né? E naquele momento... Arrepiei também. Eu senti que eu precisava buscar ajuda além dos anjos, mas para cuidar de mim, né? E aí foi quando, em 30 dias dentro da clínica, eu faturei 99K sozinha. Só eu lembro. Vendendo dentro da maca. Arrepio de novo. Só não foi 100 mil porque, assim, ela esqueceu. Foi 99,980. Faltou 100 reais. Tipo, não, 20 reais. 20 pila. 20 reais pra ser 100 mil, tá? Eu vou considerar 100 mil porque eu acho injusto que não seja. É verdade. Podia ter eu me feito um pix, Você, né? se feito um pix, tinha dado 100 mil. Mas é que eu não tinha muita noção, né? Pensei assim, 99 para 100 é 100. 100 mil reais sozinha. Nesse momento. Parou pra pensar, fiz 100 mil reais sozinha. Foi onde houve a virada? Foi. Falou, poxa, eu sou capaz. Ali eu vi que realmente nesses meses anteriores eu não estava sendo eu. Aquele sentimento de, claro, você está sendo trouxa de trabalhar para pagar a hora, né? Mas que eu tinha que tomar uma atitude e mudar. E assim, aí entra a autorresponsabilidade, né? Porque bem ou mal é escolha, né? Exato. E assim, obviamente tem o preço que a gente paga pela ignorância, que eu digo a ignorância de não saber o que é. E não dá para transformar isso em culpa. Se a gente transforma em culpa, aí vem a depressão, aí vem o buraco que a gente acaba se enfiando, né? Exato. Aí eu transformo em responsabilidade, que é, já que está assim, como eu saio disso? Como eu mudo isso? Como eu melhoro isso? E aí esse primeiro mês foi a tua virada de chave. Tua virada, que você falou, opa, dá. Exato. E a partir dali? E a partir dali, no mês seguinte, eu comecei com uma funcionária, enfim, e aí realmente, como eu disse, acho que a medicação também começou a fazer efeito, eu me centrei de novo e, como tu falou, eu voltei a ser adulta e fazer o que precisava ser feito, né? Imergi nas aulas do Ever, acordava todos os dias às 7 horas da manhã para assistir, ouvia reclamações dentro de casa, que, meu Deus, não tem uma aula que tu perca, né? E todo dia, às 7 horas da manhã, eu tava lá, mas eu pensava, eu preciso ser disciplinada para ter aquilo que eu ainda não tenho, né? E foi o que eu fiz. E foi aumentando, claro, ainda com essa sazonalidade de alternância entre meses, mas com muito mais discernimento, né? Discernimento do que eu precisava fazer para a roda girar, para o ponteiro mexer, né? Comecei a entender realmente o que é ser uma empresária. Começou a entender e a dominar o processo, né? Exato. Como que eu faço o cliente chegar, ele chegou, como que eu converto, não converti nesse momento, posso converter em outro momento, como que eu pego uma indicação, como eu tiro desse mesmo cliente mais 3 outros clientes, e aí vai tendo uma maturidade
como empresária, de fato, e também uma maturidade emocional, porque agora você já não estava mais naquele estado mais debilitado, uma maturidade emocional para lidar com o não, para lidar com as contas, para lidar com a virada de modelo de negócio da sua clínica, porque você teve ali que fazer alguns ajustes para que houvesse lucro, para que houvesse margem de lucro, abrir mão de algumas coisas, incluir outras, enfim. E isso foi te dando, imagino que uma confiança de volta, sabe? Isso. Poxa, tava ruim, mas tá melhorando, né? E junto com isso, né, Bruna, eu comecei a perceber que não fazia mais sentido também eu representar marcas. Porque o que acontecia? Eu sou a Vanessa, a minha essência é X. Mas quando eu represento algo, eu tô vivendo a essência daquela marca que não me representava no fundo, né? Porque tinha coisas que eu achava que faltava. Então, a minha comunicação na rede social, às vezes... eu não posso falar isso, eu não posso falar aquilo, isso aqui não conecta com aquilo. Então, eu tentava ser eu, mas ao mesmo tempo eu não conseguia ser eu na essência porque não conectava, né? Foi quando eu decidi que eu ia sair da marca e que eu precisava criar a minha própria marca e desenvolver isso, né? E aí, esse ano... E entender também como adultos que até certo momento aquilo foi bom. Sim, eu sou imensamente grata a todos os processos. Contribuiu, fez parte da tua evolução e desenvolvimento, mas que daquele momento para frente você escolheu seguir outro caminho. E assumir isso, né? Ciclos, né? Os ciclos que se encerram e os ciclos, alguns se repetem, outros se encerram, né? E é maravilhoso a gente poder ver essa evolução também no sentido de, poxa, hoje eu levo algo para frente, eu estou em primeiro plano, eu levo algo para frente que eu acredito que tem a ver com a minha história, a minha essência, o que eu vivi, o que eu passei, o que eu quero que outras mulheres saibam e vivam também. E conta um pouco para mim, pra gente, pra galera que tá ouvindo também, como é hoje, como que tá a vibe da sua clínica hoje? Você ainda é sozinha? Tem uma pessoa para te ajudar? Continua mantendo faturamento alto? Bateu recorde recentemente. De quanto foi teu recorde? 140. 140 mil. Agora com margem de lucro. Exato. Sem aquela loucura. Margem de lucro. Sem aquela loucura. Porque não é só faturamento, gente. Não é só bateu 100 mil, bateu 120, bateu 200. E o quanto tá sobrando na conta, quanto tá indo pro seu bolso, tá realizando sonhos, enfim. Como que tá essa nova fase da vida da Vanessa? Bruna, eu tô extremamente realizada, assim, eu digo que... É nítido. Eu tô andando nas plumas, nas asas nuvens. Dos anjos. Eu tô lá junto com as asas dos anjos nas nuvens, né? O lançamento da minha marca está acontecendo, né? Nessa semana, começou na segunda-feira. O lançamento oficial é dia 8. Então, meu coração palpita toda vez que eu assisto os episódios que vão acontecer, né? O que eu vejo dentro da minha clínica com as pacientes é algo surreal, porque eu não sou uma marca, entendeu? Apesar do plano ser uma marca, né? É a Vanessa Seco trazendo a história dela, de vida dela, e inspirando outras mulheres também a se colocarem em primeiro plano. Então, é a minha história de vida, né? Não tem como... Talvez alguém não se identifique e essa pessoa não vai estar comigo. E tá tudo bem. E tá tudo bem, exato. Então, eu já fui a Vanessa que não me sentia merecedora, que não me presenteava, que não me valorizava, que não tinha autoestima, zero autoestima, né? Que me sentia extremamente sozinha, mesmo rodeada de pessoas. Então, hoje, eu saber que me colocar em primeiro plano muda toda a minha vida e eu posso mudar a vida de outras mulheres também que se deixam de lado e que se colocam em segundo, terceiro, quarto plano e ensinar elas que se colocar em primeiro plano não é egoísmo, muito pelo contrário, é ter energia para tu doar pro teu filho, é ter energia pro teu trabalho, pra tua família. Isso é surreal, assim, eu tô imensamente realizada e eu sinto isso nelas, né? Elas mesmas utilizam essa narrativa de estou me colocando em primeiro lugar. É uma missão que você passa adiante, né? A gente tem uma frase muito bacana que é quando sua maior dor se torna sua maior missão. Então, acredito que cada um de nós, a gente vive uma experiência de vida
Alguns, umas experiências parecidas, outros mais dolorosas, outras menos dolorosas, uma de autoestima, outra de... Enfim. E a partir daquilo, se eu transformei aquilo que era algo ruim em algo bom, eu tenho uma missão. Exato. Eu posso ajudar outras pessoas a transformarem também, a partir da minha própria experiência. E a essência da marca, ela vem disso. Do que você acredita, do que você vive, do que você acha que outras mulheres precisam para viver melhor. E quem se conectar com isso vai estar dentro do seu clube, né? Vai fazer parte da sua tribo. Meu time O de teu mulheres time. que se colocam no primeiro plano. Quem não se conectar com isso vai encontrar outra tribo, outro time para fazer parte. E esse é legal essa é o grande diferencial de você trabalhar isso de uma perspectiva nova, assim, de um significado novo, de uma essência que vem de você. Tu sabe que é engraçado, Bruna? Quando o Vitor Hugo nasceu, eu li aquele livro O Propósito, né? E a maior ressignificação da minha vida foi o nascimento dele, né? Porque foi ele que fez eu enxergar tudo isso e fazer todo esse processo de mudança. Então, a minha vida... Eu disse que exatamente no dia do parto, a Vanessa que existia morreu e nasceu uma nova Vanessa que eu não conhecia, mas que hoje eu amo tanto ela. Eu sou apaixonada por ela, que lindo. Né? Graças ao meu pequeno Vitor Hugo que veio fazer todo esse processo. E aí, eu pensava assim, qual é o meu propósito? Meu propósito é ajudar pessoas. Não. É algo além. É muito além, tu entendeu? E agora é isso, eu me sinto conectada com o meu propósito. Porque tem um sentido. É através do emagrecimento, é através do Emagrecimento comportamento. é ferramenta. Exato. É meio. Exato, é meio. Vai muito além, assim, né? E a gente fez até um encontro essa semana com 6 maravilhosas lá em Passo Fundo. Meu Deus, elas choraram, né? As 6 juntas eliminaram ali 100 quilos. Uau. Mulheres se sentindo poderosas, né? Tipo, não tem explicação do que é poder promover isso na vida das pessoas. Realmente é magnífico. E vocês, nesse meio do caminho, com certeza mudaram toda a minha percepção em relação ao empreendedorismo também, né? Hoje eu tô com 2 funcionárias, eu ainda tô sem comercial, mas é por um período, né? Estou sendo a parte do comercial 1 e 2, mas tá dando super certo igual. Fizemos recorde de faturamento em agosto. Em setembro vencemos nos 45 do segundo tempo, Sim. Mas aí ultrapassamos os 26K além da meta, né? Então é por quê? Porque tem estratégia, porque tem ferramentas, porque a gente sabe o que precisa fazer e aonde que tá falhando e pecando, né? E aí as coisas ficam muito mais fáceis pra gente dar sequência e construir realmente essa vida rica. Hoje, quais são os canais que mais funcionam para você de venda? Indicação, referidos, recompra eu tenho bastante, por incrível que pareça. E a gente tá mexendo aí, faz Tráfego um ano que pago, eu tô né? fazendo tráfego pago. E quando ajustar? Teve o período das enchentes ali que judiou, né? Então deu uma desestabilizada, mas a gente vinha numa constante mensal. Não é o maior nível de faturamento, mas a gente tem que trabalhar todos os funis, né? Então a gente consegue aí... Só um lembrete que ela fez 100 mil reais sozinha, então para você que fica pensando assim, mas será que eu consigo faturar mais alto? Nananana. Não é o mais indicado que seja sozinha, mas saiba que é possível. A gente tem outros casos e a Van é só mais um case desse, né, Van? Exato. Como você se vê daqui a alguns anos? Milionária, né? Ai, adoro! Lógico, o Vitor Hugo fala, mãe, por que você vai para São Paulo hoje? Eu falei, filho, porque a mamãe tá indo para lá pra ser milionária. E ele, você vai voltar de São Paulo milionária? Como quem ganha na Mega Sena, né? Filho, não vai ser nessa rapidez toda. Filho, com conhecimento de milionária, sim. Com a conta ainda não. E aí ele fala, né? Quando você ficar milionária, a gente pode ir pra Disney? Pode. Claro. Né? Então, o objetivo é esse, realmente, né? Eu tenho hoje, falei pra vocês no último encontro, eu sempre quis ser rica, mas eu não imaginava como e tão pouco se um dia eu chegaria lá. E no último encontro que a gente teve no Eterno, eu falei, a impressão que eu tenho é que aquela cortina caiu. E agora eu enxergo. E agora a gente só tá trilhando o caminho para chegar lá. Né? É sobre isso. Não tenho dúvidas de que vai acontecer. E já que a gente tá falando sobre riqueza, me conte o que é uma vida rica para você, Vanessa Seco. Vida rica para mim é ter conforto, estar do lado de quem eu amo,
poder promover momentos de alegria para o meu filho, para o meu marido. Assim, o conforto financeiro, ele, para mim, é uma vida rica, né? Porque você precisar de qualquer coisa e você não ter essa condição, acaba que, de alguma forma, você percebe. O dinheiro faz a diferença, né? Mas, acima de tudo, estar ao lado das pessoas que eu amo, estar num ambiente como vocês, com vocês, é ter uma vida rica, com certeza, não tenha dúvida, né? E cada vez mais que a gente tem acesso a isso, a gente se sente filtrando na vida para viver isso, né? Ir lá pro meu sítio, eu acho que é ter uma vida rica também. Pois porque eu tenho todos os finais de semana, né? Eu adoro quando você... Olha, inclusive estou falando com o Everton, viu? Amor, a minha chacrinha, que eu falo. É um resort que a gente quer... Assim, um resort... nosso, entendeu? Assim, aí a gente chama de chacrinha, às vezes a gente chama de resort. Fala, olha, amor, que delícia, a van vai pra lá todo final de semana. Eu brinco que é como se eu não precisasse tão seguido tirar férias, né? Porque todo final de semana eu tô de férias. Você vai pra clínica de que horas a que horas? Isso foi outra coisa que o Everton transformou na minha vida, né? O Everton, a Bruna. Mais uma conquista. Em maio do ano passado, eu fechei a clínica de manhã e abro só do 12h45 às 18h45. Eu chego na clínica por volta da 1h30 e saio na segunda e na quinta um pouquinho mais tarde, tipo 7h30. E nos outros dias eu saio por volta das 6 horas, de segunda a sexta. Em média, na clínica, 6 horas por dia. Obviamente que você faz umas coisas em outros períodos, mas assim, na clínica, 6 horas por dia, faturando mais de 100 mil. É isso, Brasil. É isso. Van, muito obrigada. A gente tem um agradeço. presente para você. Todos os convidados do Vida Rica Podcast recebem esse presente, que representa... Pode abrir, pode tirar lá assim, é seu. Representa o esforço. Lembra do momento difícil? Sim. Você conseguiu, superou, tá aqui, tá contando sua história, tá inspirando outras pessoas. Ai, que lindo. É como um troféu, porque é como a gente vê, uma grande conquista, uma vencedora, uma mulher que está vencendo, continuará vencendo e venceu barreiras muito grandes, muito fortes. Então, além disso, hoje você está tendo a oportunidade de não só ser a pessoa que se inspirava em outras, mas é que se torna inspiração para outras. E isso é muito legal, Bruna, porque isso também eu tinha uma percepção de que parece que eu nunca ia chegar lá. Muito distante. Então assim, tem várias amigas minhas que elas sabem que eu me inspiro e falo e agradeço, porque tem uma amiga minha que ela faturava 40 mil, um dia eu vou chegar lá, pá, cheguei. Daí ela foi para 120 mil. Um dia eu vou chegar lá. Pá, agora ela tá em 250 mil. E eu já faturei os 120. Então agora eu já tô. Um dia eu vou chegar lá. Né? Então eu tenho certeza que também quem tá atrás de mim também se inspira em mim. E antes eu não recebia isso, né? E hoje eu falo, poxa, eu inspiro outras mulheres também. Eu também sou exemplo. E isso é muito gostoso. E de formas diferentes. Na clínica, através do primeiro plano, e aqui em relação a outros profissionais. Isso, exatamente. Que coisa linda. E imagino que para outras empresárias na sua cidade também. Sim. Em relação a incrivelmente, a sim, empresária. porque a gente tá num outro ambiente, né, Bruna? Que a gente sabe que não é qualquer um que vive isso. Pois é, a gente tá no topo da estética. Vamos falar a verdade. Bom, é isso. Muito obrigada pela presença. Eu agradeço. Espero gravar um parte 2 com você de um novo recorde. Com certeza. Com o Ever, inclusive. Topa? Com certeza, tá marcado. A gente tá meio que fazendo esse desafio aqui, viu, Vani? Vamos fazer esse desafio. Teremos parte 2 para contar o resto da evolução. Isso aí. Porque ela não para, a gente continua. Tá só começando. Tá só começando. É isso. Esse foi mais um episódio do Vida Rica Podcast. Lembra de compartilhar, curtir e comentar nesse episódio. Você que gostou, que curtiu. É a oportunidade de ser anjo na vida de outras pessoas. Se você quer saber mais sobre o que a Vanessa e tantas outras pessoas que passam pelo Vida Rica Podcast fizeram e fazem ainda para construir resultados tão incríveis como esse, mudar de vida, é só clicar no link aqui embaixo para preencher um formulário e um anjo da nossa equipe vai entrar em contato com você, te chamar, entender sua realidade e te direcionar ao que é melhor. Van, quer deixar algum recado? Para todas as mulheres que pensam se vale a pena ter um anjo,
Não preciso nem contar, né? A história conta por si, né? Exatamente. E eles emprestam as asas deles pra gente voar, gente. E a gente vai passar 2 dias aqui, ó, grudadinho, só voando mais alto. Coisa linda. Exatamente. É isso. Um beijo no coração de vocês, juízo não morram e tchau, tchau.